né? Mais uma vez, good afternoon. E vamos começar nossa aula de inglês. Let's begin our English class. Então vamos lá, o present perfect, né? O que é o present perfect? É um tempo verbal composto formado pelo verbo auxiliar have, né? Então a estrutura principal do present perfect é essa, né? Eu tenho o verbo auxiliar have e o particípio do verbo principal, né? O aluno ele tem que lembrar disso, certo? O verbo principal ele vai aparecer nesse tempo verbal na sua forma de particípio. Então, é necessário que o aluno entenda isso, tá bom? O verbo to have não será verbo principal nessa estrutura, tá? Se você for olhar no dicionário, o significado de have vai ter lá, ter, possuir. Mas nessa estrutura específica do present perfect, ele é só apenas um auxiliar, tá certo? E outra coisa, né, que não podemos esquecer, é o verbo principal na forma do particípio. Pronto, então, as frases no present perfect, elas devem começar nessa estrutura aí, né? Essa é a estrutura básica, né? Eu tenho aqui os pronomes sujeitos e o verbo have. Aí a gente tem que lembrar, né, que quando é na terceira pessoa do singular, o verbo have fica has, certo? Então ele muda. Então, I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Então, como eu falei, né? Após o verbo auxiliar have ou has, nós utilizamos o particípio do verbo principal. Quando o verbo ele for regular, o particípio dele é igual à sua forma no passado. Então, eu tenho worked, worked, exercised, exercised, organized, organized, traveled, traveled. Porém, quando o verbo for irregular, essa forma do particípio tende a ser diferente da sua forma base e da sua forma no passado, tá certo? Por exemplo, esses verbos que vocês estão visualizando aí, o verbo be, do, live e make. Vejam, o passado de be é was e were. O passado de do é did. O passado de live é left. O passado de make é made. Aí a gente vai para o particípio, para a coluna do particípio, que é a que nós usamos no present perfect. O particípio de be é been. O particípio de do, done. De live, left. Aí sim, a mesma forma do passado, tá vendo? Passado e particípio igual. E de make, a mesma coisa, made. Então, tanto passado como particípio de make é made. Então, voltando aqui, explicando a estrutura, né, do present perfect. Sujeito, mais o verbo auxiliar, have ou has, mais o particípio, mais o complemento. Então, eu tenho uma frase, né? You, sujeito, have, verbo auxiliar, o particípio been e o complemento in New York. You have been in New York, né? Você esteve em Nova York. Você foi a Nova York. Então, na forma afirmativa, essa estrutura, né? Sujeito, have ou has, mais o particípio. Aqui estão mais alguns exemplos. I've been here since 6 o'clock. I've been here since 6 o'clock. Eu estou aqui desde as 6 horas. We have lived here since 1990. We have lived here since 1990. Moramos aqui desde os anos 90. Desde 1990. She has studied a lot for the test. She has studied a lot for the test. Ela tem estudado bastante para a prova. Então, esses três exemplos aqui mostram claramente frases no present perfect e a estrutura para vocês entenderem. Quando for
uma frase negativa nesse tempo verbal, a gente acrescenta not após o verbo auxiliar, have ou has. E as frases negativas ficam assim. We have not gone to the movies lately. Traduzindo, não temos ido ao cinema ultimamente, não fomos ao cinema ultimamente. He hasn't seen that film yet. He hasn't seen that film yet. Ele ainda não viu este filme. Lembrando que have mais not e has mais not tem suas formas contraídas, abreviadas. Então, have not pode ser escrito ou dito haven't, e has not pode ser escrito ou dito hasn't. A forma interrogativa, né, do present perfect tense, há uma inversão do verbo auxiliar com o sujeito da frase. Tá bom? Lembram que no inglês, quando a gente vai fazer uma pergunta, tem que haver alguma alteração. Ou o acréscimo de uma nova palavra, ou a mudança de palavras dentro da sentença. Tá bom? No caso do present perfect, eu troco de posição o verbo auxiliar have ou has e o sujeito da frase. Ficando as frases dessa forma. Have you studied for the test? Have you? Notem, se fosse essa frase afirmativa, ela seria you have. Como ela é uma pergunta, ela fica have you. Certo? Houve a inversão. Have you studied for the test? Você estudou para o teste? O outro exemplo. Has she seen that movie yet? Has he seen that movie yet? Ele já viu esse filme. Houve também a inversão. Ao invés de he has, foi usado has he. Dessa forma. Ok? Houve a mudança de posição do verbo auxiliar com o sujeito da sentença. Seguindo. Quando é que a gente usa o present perfect? Em quais situações nós lançamos mão desse tempo verbal? Nas seguintes situações. 1. Quando falamos de ações que ocorreram no passado em um tempo não determinado. Veja, eu falo de algo que aconteceu, porém eu não menciono o tempo. Por exemplo, eu fui a São Paulo. Eu fui a São Paulo, eu não disse quando. Então, essa frase em inglês deve ser usada no tempo verbal present perfect, certo? I have been em São Paulo. Olha um exemplo aqui, ó. Have you passed the exam? Você passou na prova? Você passou no exame? Have you passed the exam? Segundo uso, quando falamos de algo que acabou de acontecer, ou seja, algo que está muito recente, né? Com um passado muito recente, a gente usa o present perfect. Exemplo, I've just got home. I've just got home. Eu acabei de chegar em casa. E nessas circunstâncias de algo que acabou de acontecer, que aconteceu há bem pouco tempo, nós usamos a palavra just entre o verbo auxiliar e o verbo principal, e o particípio do verbo principal. Então, a palavrinha just aqui é como se fosse para nós, em português, o verbo acabar, acabou. Tá certo? E 3, né? Falamos de um passado não acabado, algo que ainda continua no presente. Né? Por exemplo, George has been a teacher since 2003. George has been a teacher since 2003. Isso quer dizer, George é professor desde 2003 e hoje, né, em 2021, ele continua sendo professor. George has been a teacher since 2003. Supply the present perfect tense of the verbs given. Né? E aí tem o exemplo. Veja o exemplo aqui, ó. O verbo é write, escrever. Aí qual o particípio de write? É written. Tá? Aqui, ó, written. Então eu usei o verbo auxiliar aqui, mais o particípio de write, que é written. Então, write é um verbo regular. Se for olhar
na lista de verbos irregulares, vai ver que tem lá, write, written. Então, vamos aqui para isso. Ó. Aqui eu tenho o verbo work, que está aqui entre parênteses, o work. Qual seria o particípio de work? Né? Se você estiver com a listinha de verbos regulares, aí você vai ver que o work não faz parte dessa classe de verbos irregulares. Então, o particípio dele é feito com ed, normal. Então, se é para completar com o present perfect, eu tenho o sujeito da frase e aqui eu vou colocar agora o verbo auxiliar. Nesse caso vai ser has, porque aqui está a terceira pessoa do singular, né? He has. E o verbo work no particípio. Então, o particípio dele é o worked. Coloquei ed. Agora vamos para a letra B. Aqui tem o verbo go, tá bom? Go. Então, eu preciso aqui completar esse espaço com o present perfect. Primeiro, o verbo auxiliar, agora vai ser have, tá bom? Que é eles, they have. E o particípio de go. Se go fosse um verbo regular, seria assim. Goed, gold. Porém, go é um verbo irregular. E o particípio de go é gone. Certo? Então, they have gone to Australia many times. Né? Eles foram para a Austrália muitas vezes. They have gone. A questão 2. Tá? Make sentences in the present perfect with the words below. Aqui tem as palavras, né? Aqui tem o sujeito, o verbo principal e o complemento. E eu tenho que formar uma frase no present perfect usando esses elementos aqui. Então, ficaria assim, ó. They have... Aí o particípio de study. Study é um verbo regular, tá bom? Então, o particípio dele é formado com ed. E a frase ficaria assim, ó. They have studied English. Eles estudaram inglês, ou eles têm estudado inglês. Esse aqui da letra B, ó. Aqui tem o sujeito, he, o verbo, que é o it, e o complemento. Então, he, quando é a terceira pessoa do singular, o auxiliar é has. O particípio de it, se você for olhar na lista de verbos irregulares, vai ver que o particípio de it é eaten. E aí o complemento, ó, French fries, né? Ele comeu batata fritas. Ou ele tem comido batata fritas. Aqui tem assim, ó, no 3, né? Essa questão aqui, o 3. Beleza? Vamos lá. E é uma questão de vestibular, da Unip. Aqui tem things, um espaço, a lot since October. Esse espaço aqui é para ser preenchido com o present perfect. Então, como fica no present perfect? Assim como está na letra A, changed has. Como está na letra B, are changing. Na letra C, has changed. Na letra D, changed. Ou a letra E, have changed. Então, aqui eu tenho o sujeito da frase. Aqui nesse espaço eu vou ter o present perfect, tá bom? E aqui eu tenho o complemento da frase e estou vendo que ela é uma frase afirmativa, é uma frase declarativa, certo? Então, eu aprendi que na estrutura do present perfect, né, para ele ser present perfect, eu tenho que ter verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal. O verbo auxiliar é have ou has, né? Have ou has. Então, veja, letra B não tem nenhum nem outro. Então, aqui eu descarto, né? Aqui eu descarto. A letra D também só tem um. Isso aqui eu descarto também. Isso aqui não é certo. Então, só pode ser ou letra A, ou letra C, ou letra E. Pronto. Então, outra coisa que eu vi é que a estrutura, ela é verbo auxiliar mais particípio de verbo principal. Essa letra A aqui está ao contrário, tá? Particípio mais verbo auxiliar. Então, essa aqui também não pode ser isso aqui. Só vai ser ou letra C ou letra E. Né? Então, qual seria a resposta correta? Essa palavra aqui, ó, things, ela está no plural, ó.
Está dizendo, ó, coisas, as coisas, né? Então, as coisas mudaram muito desde outubro, as coisas. Então, como está no plural, não pode ser a letra C. Não pode ser, porque aqui esse res é usado para o singular, né? Res é usado para o singular. Na terceira pessoa do singular, melhor dizendo. Então, aqui não é terceira pessoa do singular, e sim terceira pessoa do plural. Então, a resposta certa é a letra E. Have changed. Então, essa aqui a gente corta também. E fica aqui. Resposta correta, letra E. Ok? Eu espero mesmo que vocês tenham aprendido e sigam meus conselhos, né? Continuem estudando, né? Procurem outras fontes de informação. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, até a próxima, tá bom? Goodbye.